Olá, mulheres, aqui é Célia Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o nosso áudio de número 13 do livro Escola da Obediência de Andrew Murray, da editora dos Clássicos. Vamos para o capítulo de número 7. Um cesto de fragmentos. Recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. João 6,12. Neste capítulo final, pretendo tratar de alguns pontos que ainda não mencionei ou que ainda não tratei com suficiente clareza, na esperança de que possam ajudar alguém que de fato tenha se matriculado na Escola da Obediência de Cristo. Primeiro, aprender a obediência. Antes de tudo, vai aqui um aviso sobre a compreensão distorcida da expressão aprender a obediência. Nossa tendência é pensar que o princípio da obediência absoluta, obediência até a morte, é algo que somente se prende aos poucos na escola de Cristo. Esse é um grande erro e um dos mais nocivos. Aquele que temos de aprender e aprender aos poucos, gradualmente, é a prática da obediência em novos e mais complexos mandamentos. Mas como princípio, Cristo requer de nós, desde o momento da entrada na sua escola, que façamos o voto de completa obediência. Uma criança de 5 anos pode ser tão obediente quanto um jovem de 18. A diferença entre os dois reside não no princípio, mas na natureza do que se exige deles. Embora externamente a obediência de Cristo até a morte tenha resultado na morte física, o espírito da obediência foi o mesmo desde o início da sua vida. A obediência de todo o coração não é o final, mas sim o início de nossa escola de vida. O final é a qualificação para o serviço de Deus, quando a obediência nos levou à completa conformação com a sua vontade. Um coração rendido a Deus em obediência sem reservas é a condição essencial para progredir na escola de Cristo e para crescer no conhecimento espiritual da vontade de Deus. Jovem cristão, entenda de uma vez este assunto. Lembre-se da regra de Deus: tudo em troca de tudo. Dê-lhe tudo e ele lhe dará tudo. A consagração de nada vale se não significa apresentar a si mesmo como um sacrifício vivo para não fazer nada mais senão a vontade de Deus. O voto de inteira obediência garante que nenhum professor, assistente inscreverá você na escola de obediência, mas sim o próprio Cristo. Segundo, aprender a conhecer a vontade de Deus. Essa rendição sem reservas para obedecer da mesma forma que é a primeira condição para entrar na escola de Cristo, também é a única coisa que nos qualifica a receber instrução sobre a vontade de Deus para nós. Há uma vontade de Deus comum a todos os seus filhos, a qual podemos, em certa medida, aprender da Bíblia, mas há aplicações especiais e individuais desses mandamentos. A vontade de Deus referente a nós pessoalmente, que somente o Espírito Santo pode ensinar. E Ele não vai ensiná-la a não ser aqueles que fazem o voto de obediência. Essa é a razão por que ficam sem resposta tantas orações pedindo a Deus que torne conhecida a sua vontade. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. Se a vontade de alguém está realmente voltada para fazer a vontade de Deus, isto é, se o seu coração se rendeu para fazê-la e ele consequentemente faz essa vontade em toda a extensão em que a conhece, ele há de conhecer tudo o que Deus tem para lhe ensinar. É exatamente isso que acontece com qualquer estudante em relação à arte que está aprendendo, ou qualquer aprendiz de uma profissão, ou qualquer homem nos negócios. Fazer é a condição do verdadeiro aprendizado. É assim também com a obediência, com fazer a vontade de Deus na completa extensão em que a conhecemos e a disposição e o voto de fazer tudo o que Ele revelar. Esse é o órgão espiritual, a capacidade de receber o verdadeiro conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Em associação a isso, deixe-me apresentar 3 fatos importantes. Primeiro, procure desenvolver uma profunda consciência do seu real desconhecimento da vontade de Deus e da sua incapacidade de conhecê-la corretamente através de seus próprios esforços. A consciência da própria ignorância é o fundamento da verdadeira capacidade de aprender.
Ensina aos mansos o seu caminho. Salmo 25, 9. Aqueles que humildemente confessam a necessidade que têm de ser ensinados. Conhecimento intelectual gera apenas pensamentos humanos destituídos de poder. Deus, pelo seu Espírito, dá um conhecimento vivo que penetra o amor do coração e opera eficazmente. Segundo, cultive uma vigorosa fé, que Deus fará com que você conheça a sabedoria no íntimo, no coração. Até o presente momento, você talvez tenha provado tão pouco disso tudo em sua vida cristã, que até o pensamento dessa possibilidade lhe parece estranho. Aprenda que a obra de Deus, o lugar onde Ele concede vida e luz, é no coração, mais profundo do que todos os nossos pensamentos. Qualquer dúvida sobre Deus fará com que seja impossível uma obediência cheia de alegria. Creia com ousadia que o Pai está desejoso de tornar conhecido aquilo que Ele quer que você faça. Conte com Ele para isso. Espere-o com certeza. Terceiro, por causa das trevas e do engano da carne e da mente carnal, rogue a Deus com insistência pela sondagem e pela convicção da luz do Espírito Santo. Talvez haja muitas coisas que você costuma fazer, permitidas pela lei, não proibidas, mas que seu Pai deseja que sejam feitas de forma diferente. Se considerá-las como a vontade de Deus porque os outros e você mesmo pensam assim, pode, na verdade, impedir que você conheça a vontade de Deus em outros assuntos. Traga tudo, sem reservas, ao julgamento da palavra, para ser esclarecido e orientado pelo Espírito Santo. Espere em Deus, para que Ele o conduza à certeza de tudo que você é e faz é agradável na sua presença. Subtítulo: Terceiro, a obediência até a morte. Ainda um dos mais profundos e mais espirituais aspectos dessa verdade, ao qual não me referi até agora. É algo que não surge como uma regra nos primeiros estágios da vida cristã, e contudo é necessário que todo crente saiba quais são os privilégios que o aguardam. Há uma experiência para a qual a obediência de todo o coração há de conduzir o crente, na qual ele há de saber que, tão certo como aconteceu com o seu Senhor, a obediência há de levá-lo à morte. Vejamos o que isso significa. Durante a vida de nosso Senhor, a sua resistência contra o pecado e o mundo foi perfeita e completa. E mesmo assim, a sua libertação final das tentações e a sua vitória sobre o poder delas, a sua obediência, não se completaram até que ele tivesse morrido para a vida terrena e para o pecado. Nessa morte, ele desistiu da sua vida em perfeita dependência, entregando-se nas mãos do Pai, aguardando que Ele o ressuscitasse. Foi através da morte que ele recebeu a plenitude da sua vida e glória. Foi somente através da morte, da entrega da vida que ele tinha, que a obediência o conduziu à glória de Deus. O crente é identificado com Cristo nessa morte para o pecado. Na regeneração, ele é batizado nessa morte pelo Espírito Santo. Devido à ignorância e descrença, ele talvez saiba pouco experimentalmente dessa completa morte para o pecado. Quando o Espírito Santo lhe revela aquilo que ele possui em Cristo e ele se apropria disso pela fé, o Espírito opera nele exatamente a igual disposição que moveu Cristo na sua morte. Para Cristo, isso significou a completa cessação da sua própria vida, uma absoluta rendição de seu espírito nas mãos do Pai. Esse foi o perfeito cumprimento do mandamento do Pai. Deposite a sua vida em minhas mãos. Foi através desse perfeito autoabandono do túmulo que ele entrou na glória do Pai. É para essa comunhão que o crente é trazido. Ele descobre que nessa mais absoluta obediência, sem reservas, para a qual o Espírito de Deus o prepara, há, contudo, um elemento secreto de egoísmo e vontade própria. O crente deseja ser liberto disso. Ele aprende na palavra de Deus que isso só é possível através da morte. O Espírito o ajuda a declarar com mais intensidade que ele, em Cristo, está de fato morto para o pecado e que o poder dessa morte pode operar poderosamente nele. Deus opera nele a disposição de obedecer até a morte, essa completa morte ao eu, que faz com que ele não seja nada de fato.
É aí que ele entra plenamente na vida de Cristo. A mais preciosa lição que aprende sobre a obediência é ver a necessidade dessa morte total para o eu, tornando-se disposto a morrer completamente para si mesmo, sendo conduzido ao pleno autoesvaziamento, à humildade do Senhor Jesus. Não vemos tempo para nos estender sobre o assunto. Não temos tempo para nos estender sobre o assunto. Acho que basta dizer isso sobre essa lição, que Deus mesmo, em tempo apropriado, há de ensinar aqueles que são inteiramente fiéis. E no próximo áudio, se Deus quiser, nós vamos terminar o capítulo de número 7.